Estamos aqui com a Jade Pedrosa, pediatra, que é a médica dos adolescentes. E ela veio hoje para o nosso estúdio para falar justamente sobre adolescentes, né? A gente fica encantada quando a gente vê, dentro de Teresina, dentro do estado do Piauí, uma quantidade de grandes profissionais, mas principalmente quando a gente sabe que tem um especialista, um profissional que faz a diferença dentro da nossa capital. Você viu a quantidade de pessoas aqui? Não sei nem o que é, né? E aí, de repente, você chega e vem para cuidar dos adolescentes, né? Que coisa boa. É uma alegria, Vanusa. Na verdade, a medicina de adolescentes existe no Brasil já desde a década de 70. É impressionante. Mas ninguém conhece. Porque quem gosta de cuidar de adolescente? É difícil, né? É uma galera que uma desafia, fase né? desafiadora. Uma galera que desafia, uma galera que questiona e é uma galera que transforma. Então, eles são extremamente necessários, mas a gente ainda, enquanto sociedade, não sabe muito bem como lidar com eles. A palavra certa é essa. Porque são fases. Todo mundo já passou. Todo mundo já passou por essa fase e, ultimamente, eu converso com meu filho tem 13 anos, e às vezes, mãe, meus pensamentos. A gente também tinha os nossos pensamentos. E eram pensamentos fortes. Hoje, coloca muito na cabeça do adolescente que alguns pensamentos não deveriam existir. E, na verdade, eles vão passar. Isso acontece com todo mundo ou não? E aí a gente já começa logo falando, como médica, né, que vai tirar as dúvidas, né, da saúde, sobre a saúde dos nossos adolescentes, a gente não pode deixar de falar da saúde mental, que está aí, e principalmente tomando de conta dos nossos jovens, mas parece que as mamães e os papais destes jovens não estão sabendo lidar com fases que nós passamos, né? Bem verdade. As pessoas não têm muita informação que os transtornos em saúde da mente, 1 a 2/3 deles iniciam na adolescência. Mas, como é uma fase muito negligenciada, só quando esse indivíduo se torna adulto é que ele, por uma autonomia conquistada, busca um acompanhamento. Mas a verdade é que a maioria dos transtornos em saúde da mente se iniciam nessa fase. Só que muito do que os adolescentes demonstram e que gera tanta confusão para quem cuida deles, não é anormal, faz parte da fase. Muitos dos nossos pensamentos estão dentro da gente e nunca foram revelados. E muitos pensamentos hoje de alguns adolescentes são revelados e todo mundo acha muita estranheza. Talvez seja isso que mais preocupa a sociedade. Quantos pensamentos ficaram guardados dentro da gente e que a gente nunca revelou? O adolescente, na era digital, tem voz, tem vez. Ele está lá na mídia, postando, revelando, criando, e aí a gente começa a acessar o que eles pensam. No passado, eles ficavam lá no canto, porque todo adolescente tem essa fase de interiorização, de querer morar no seu quarto, que eu chamo de caverna do dragão, eles ficam lá escondidos. Isso sempre existiu, eu lembro na minha fase, certamente quem está assistindo lembra da sua fase, de querer ficar mais com seus amigos, de querer ficar mais no seu cantinho, só que se questiona hoje, né? No passado era até assim, ai, que bom que ele está lá no canto dele. Hoje não, hoje os pais querem a presença desse adolescente no convívio e quando ele busca a interiorização, ele fica preocupado. Bom, antes da gente entrar nessa história toda da saúde, do lado da puberdade, eu não posso perder a oportunidade de você estar aqui e a gente tirar algumas dúvidas. Adolescência. Adolescência, ela de fato começa aos 13 anos e vai até que idade ou não? Vamos colocar isso realmente no ponto certo e declarado para a sociedade, porque existe tantas dúvidas relacionadas ao que é adolescente, até quando ela vai? Essa é a pergunta do milhão. Eu acho. Não existe uma resposta única, porque depende de qual instituição você vai usar como baliza. A Organização Mundial da Saúde fala que a adolescência começa aos 10 e termina com 18 anos completos, ou seja, 19. Bateu no 19, termina a adolescência. O Estatuto da Criança e o Adolescente, que é a nossa lei brasileira, de 12 a 18. Então, depende muito do que você vai utilizar como normativa. O médico de adolescente
trabalha uma faixa bem ampliada. A gente trabalha dos 10, que é quando geralmente os sinais da puberdade já estão se anunciando, tanto para meninos quanto para meninas, até 24 anos. Seu filho mais velho. Por que 24 anos? Porque o neurodesenvolvimento, ou seja, todas as áreas do cérebro, elas só estão plenas entre 23 e 25 anos. E muitas vezes a preocupação está só na mudança da criança para a adolescência. Então podemos dizer que essa fase até os 24 anos, que muitas vezes, meu filho já é um adulto, não se deve colocar meio que de lado, porque existem muitas mudanças até lá. Não mesmo. O cérebro, ele ainda mantém um comportamento mais impulsivo, com uma certa dificuldade de elaborar melhor as ações, as programações. Isso pode ser muito perigoso. Isso pode colocar o adolescente em risco quando ele não tem uma boa supervisão, especialmente dos seus responsáveis, geralmente os pais, né? Porque nem todo adolescente é guiado pelos seus pais. A maioria já está morando só. Isso. E também é uma mola propulsora, porque eles se testam mais, eles se aventuram mais. Isso pode ser visto como algo positivo, né? A gente sempre precisa potencializar aquele comportamento e não olhar para ele como se ele fosse um grande problema. Pronto. Doutora, vamos falar um pouquinho desses 10 anos. Adolescência, no caso, começaria aos 10 anos. Mas, para nós, 10 anos até 13 anos é muito. Para a mãe, eternamente. Mas, assim, falando de saúde, nós vamos falar da puberdade. E quais são as situações que uma mãe, principalmente na filha, na vida da filha, ela pode, de uma certa forma, não sei se a palavra certa é, se não for você me corrige, retardar essa puberdade? Porque, assim, no meu ponto de vista, não quer dizer que isso seja no ponto de vista da saúde. 10 anos é muito criancinha para já chegar naquele ciclo menstrual. Na verdade, a gente não mexe naquilo que é considerado normal. Então, considerar uma puberdade precoce é considerar um início da mama nas meninas abaixo de 8 anos de idade. Então, a gente não vai intervir se não houver um indício de uma doença. Então, se chegar aos 10 anos é porque tinha que chegar naquela Exatamente. idade. Agora, existem outros fatores que devem ser levados em consideração. A altura, se aquela menina vai atingir o alvo genético da altura. Então, é preciso um acompanhamento profissional para que a gente diga que está tudo transcorrendo bem. Agora, quais são os 2 pontos de avaliação que os pais têm que ficar de olho em casa? Para a menina, desenvolvimento de mama, que a gente chama de telarca, e para o menino, desenvolvimento do volume do testículo. Né? Então, a gente fica de olho nesses 2 pontos, que são os pontos que anunciam que a puberdade chegou. Pronto, então vamos falar de puberdade. Para quem está em casa, para os pais que estão assistindo o nosso programa, preste muita atenção nessa entrevista, porque ela não falou do milhão pra gente aqui no Bom Dia também. É uma entrevista de 1 milhão. Vamos lá, o que é a puberdade? A puberdade é essa transformação corporal que o adolescente atravessa, que a criança atravessa nesse processo de caminhar para a adolescência. Ela é um marco de transformação do indivíduo e que é pontualmente relacionada à transformação do corpo. A adolescência é mais complexa. A adolescência envolve transformações em todos os âmbitos do indivíduo. Entra o corpo, entra a socialização, entra o comportamento, entra a psique, as emoções. Então, a adolescência é muito mais ampliada e a puberdade está aqui, referenciada ao corpo. E aí, nesse momento, o que a gente precisa entender como pai e como mãe? Por exemplo, esse adolescente, no início dessa puberdade, muitas transformações. Sim. E aí, meu filho não era assim, meu filho tá tão assim, meu filho tá tão agitado, tá tão nervoso. Para quem é mãe de filhos. E para quem é mãe de filhas, existem algumas situações. Por exemplo, recentemente, o meu filho conversa muito comigo. Ele disse, mamãe, tem hora que me dá uma raiva. E ele não é um jovem assim. Mas ele disse, mamãe, isso não é de mim, às vezes isso me incomoda. Muitos não dizem isso, muitos não anunciam, não
falam. E eu achei tão interessante, eu falei, meu filho, te acalma, é normal, isso acontece. Mas mamãe, às vezes eu tenho uma raiva estranha, às vezes eu fico chateado. E, mãe, às vezes eu fico até com raiva da senhora. E isso me chamou bastante atenção, porque os filhos não dizem isso. Eles guardam para ele, muitas vezes, esse tipo de sentimento. E eu achei tão interessante, porque é algo raro da gente ouvir alguém externar, né? Bônus para o seu filho, que provavelmente deve ter uma característica pessoal de comunicação, e bônus para você, que criou um espaço de comunicação saudável entre você e ele. Porque são duas âncoras, né? É o indivíduo e o meio que recebe esse indivíduo para que ele possa se expressar. Mas sim, a adolescência inicial, que na categoria de idade vai em média de 10 até os 14 anos, é uma fase de muita transformação, não só corporal, mas neurológica também. A gente ainda ancora todas essas transformações aos hormônios. E não, os hormônios não são responsáveis por todo esse processo. A mente entra como uma dinâmica importante. Tem muita transformação no cérebro nessa fase, desde coisas como as conexões dopaminérgicas até áreas de desenvolvimento cerebral, que algumas áreas desenvolvem antes de outra, como, por exemplo, o sistema do impulso, o sistema das emoções, que é o sistema límbico. Ele vem antes de outras áreas que a gente chama de sinal vermelho, por exemplo, o córtex pré-frontal, que freia você, que diz, não, não vá ali, que ali vai dar um problema. Então, o adolescente, ele é pura emoção. E óbvio que como ele não sabe lidar com todo o contexto das frustrações, dessa insegurança, às vezes ele verbaliza e ele sente como irritação, como raiva e se torna um pouco agressivo. É nessa hora que os cuidadores têm que criar um ambiente, um espaço de composição desse indivíduo para que ele possa verbalizar o que ele sente e saber como conduzir essas emoções. Como controlar, né, essas emoções e ao mesmo tempo, você só pode ir até aqui. Isso. Daqui, saber como conduzir. Você tem que Eu saber sempre digo que reconhecer quais são as características da adolescência te empodera como mãe, porque você vai entender melhor aquele filho. E não aceitar tudo. Claro, é igual um bebê. A gente sempre diz, olha, você consegue entender que um bebê não fala o que ele sente porque ele não tem desenvolvimento cerebral para isso. Mas você ainda não entende por que teu filho adolescente é tão impulsivo, ele oscila tanto nas emoções, porque você ainda não aprendeu, mas está aprendendo hoje, que o cérebro dele condiciona esse comportamento. E a gente tem a sensação de que parece que uma sociedade está... Não sei se é essa a palavra certa, a gente tem muito essa cautela, principalmente como comunicador, mas tudo trazendo doença para situações. Isso é preocupante, às vezes. Vanusa, não tenha medo de falar o que a estatística referencia. A gente vive em uma sociedade doente. Tudo hoje é transtorno. O Brasil é um dos países que mais consome medicações psicotrópicas do mundo. Então, assim, a gente está em uma sociedade adoecida. A gente trabalha demais, a gente tem pouco espaço para trabalhar as nossas emoções, para exercer as nossas emoções, e isso também está sendo colocado para as crianças e para os adolescentes. Eles não têm espaço de existir. É muita função, é a cobrança das notas elevadíssimas no colégio, é o desempenho nas atividades físicas que deveriam ser só lazer e vira sempre um lugar de disputa, de eu ser melhor. Então está todo mundo se questionando. É um meio digital extremamente comparativo, onde eu estou sempre me comparando a padrões quase inatingíveis. Sim, de verdade. Então, assim, esses indivíduos estão crescendo moldados por esse meio. O ser humano é social. Eu posso até existir sabendo que o corpo funciona na infância, na adolescência, na vida adulta e na senilidade de determinadas formas. Mas o comportamento, ele é moldado pela sociedade. Então, a gente está adoecido. Pois é. E quais são os sinais dessa puberdade? E você já falou dos seios da menina, né? Já falou do testículo, mas eu queria que você desse mais informações a respeito do assunto para pai e mãe ficar atento. Beleza, então vamos lá. Sua criança, que vai ser afetivamente, vai ter um lugar de seu filho por muitos anos. Sim. Então, passar pelo processo de transformação não faz você perder seu filho. A gente precisa ir virando uma chave na nossa mente com as nossas próprias emoções de adulto em relação a isso. Mas é normal você ficar
triste, chorar às vezes, a mãe chega no consultório, o pai chega no consultório chorando porque está perdendo o bebê, né? Mas você vai olhar para aquele indivíduo e vai ver transformações nos caracteres sexuais secundários, né? Mama, genitália masculina, pelos, cheiro, odor, pele facial fica mais seborreica e aí vem a acne, né? Esse indivíduo passa por o que a gente chama de estirão do crescimento, é a segunda fase da vida que a gente cresce muito, então eles ficam um pouco, como a gente chama na medicina, dismórficos. Vamos traduzir, estranhos. O corpo fica estranho, é uns braços compridos e um corpo meio achatado. A autoestima vai lá para baixo, acha que tá feio, que nada dá certo. Isso, fisicamente, existe toda essa transformação e emocionalmente, de verdade, é muito mais. Eles ficam interiorizados, eles começam a mudar o foco de ídolos, de quais são as imagens que eu busco. Então, eu desloco da minha família para os meus amigos, para os ídolos da música, para os ídolos do game, né? E eu mudo muito o meu comportamento. Tem essa oscilação do humor, que é característica da fase, uma certa irritabilidade e contestação. Tudo que puder ser contestado, vai ser contestado por esse jovem, por esse adolescente, né? E a questão também do que pode ser sadio ou não durante essa fase? Eu sempre digo que tem um critério que mesmo você não sendo profissional de saúde, você pode utilizar para dizer o que é sadio. Sim. Funcionalidade. Seu filho está funcional? Ele está conseguindo dar conta dos deveres dele? Em casa, exercer uma tarefa dentro de casa, porque quem mora não ajuda, tá, gente? Quem mora colabora. Então, todo indivíduo tem que ter uma função dentro de casa, porque ele vai ser um ser funcional. Então, tem uma função dentro de casa e ele dá conta. Ele tem o dever do colégio cumprido, ele está tendo a atividade física dele, ele consegue ter uma boa socialização com a galera a galera dele. E em casa, como é que está o diálogo familiar? E hoje, um parâmetro muito importante, telas, mundo digital. Como é que está a atuação dele no mundo digital? Você faz educação digital? Quem ensinou a gente a fazer educação digital? Esse tem sido, na minha opinião, de profissional da saúde de adolescentes, um ponto assim nevrálgico, um ponto de muito desconforto e sofrimento para os pais. Estão perdidos. Eu não tive uma educação digital, como eu vou ensinar a um teen totalmente digitalizado, o cérebro deles desde a infância já funciona nesse mundo, a ele ter um comportamento digital saudável? Se eu às vezes nem eu mesma sei. E se fala de limites e cada dia que passa, mais e mais a gente fala desse mundo. Exatamente. A gente vive nesse mundo. Vive nesse mundo. Nós somos modelos, inclusive. E aí, de mau uso. Pois é. E aí vem o que chama a atenção, como dar limites diante de um mundo tão real. A gente precisa utilizar informações técnicas. Hoje, a galera da neurociência tem trazido muita publicação para a gente, principalmente pós-pandemia, de tempo de uso, qual seria o tempo limite de uso para a criança, para o adolescente. Na adolescência, as faixas de uso giram em torno de 3 horas por dia. Por dia. A gente também condiciona isso a horários off, eu gosto de chamar tempos off da Jade, né? Aquele momento onde tem que estar desligado a tela. É hora da refeição, é hora de dormir. Vivenciar de tudo um pouco, para sentir, para lembrar o que viveu também, né? Para não estar em duas realidades. Eu não experiencio nenhuma nem outra. E algumas são muito importantes que eu esteja focado. Jade, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você relacionada à adolescência, à puberdade, que é a visita a um urologista, a um ginecologista, que muitas vezes esse jovem, essa jovem vai sair no mundo atual, que deveria ser totalmente bem consciente de que tem que se buscar esse lado. Muitos chegam ao ponto de dizer, eu nunca fui no médico. Eu tô com 20 e tantos anos, nunca fui no médico. Para mim, isso assim, é uma coisa assim, meu Deus... Como pode, em pleno século XXI, com tanta modernidade, com tudo muito na cara da gente? A ebiatra aqui convulsiona, né? Eu sofro com isso. Por quê? Vacinação. Qual é a faixa etária com pior índice vacinal? Adolescência.
Porque os pais, os cuidadores, eles esquecem que esse indivíduo merece um cuidado rotineiro de saúde. Então, ele tem que ter uma consulta minimamente anual para a gente fazer prevenção em questões de risco de saúde. E a gente impulsionar bons hábitos. E muitas vezes o adolescente mesmo chega no consultório dizendo: por que minha mãe me trouxe aqui? Por que meu pai me trouxe aqui? Eu não estou doente. Porque a gente tem a ideia errada, construída, que a gente busca acompanhamento em saúde só quando eu já estou adoecido. E o adolescente tem muitos pontos que precisam ser avaliados. Esse desenvolvimento corporal, que pode ser feito com muita tranquilidade pelo pediatra, porque o médico de adolescente, ele é um pediatra, ele é um subespecialista da pediatria. Então, o pediatra, ele tem uma preparação acadêmica para fazer esse acompanhamento, quando ele se sente bem diante do adolescente, porque a gente sabe que sim, tem gente que não se afina com a fase. A menina, ela deve ir ao ginecologista quando ela inicia a vida sexual ativa ou quando ela tem alguma queixa em saúde dentro da parte de ginecologia, tá? Para consultas de rotina, o pediatra e, obviamente, o médico de adolescente faz um aporte mais amplificado. É verdade, dentro desse lado da pediatria, vai se analisar vários pontos, né? Inclusive, homens que chegam à fase adulta vão fazer cirurgias, né, de fimose já na fase adulta. Algo que poderia ter sido resolvido já dentro da pediatria. Então, ontem mesmo atendi um menino de 12 anos ainda com fimose, que se a gente não observasse na consulta, ele ia fazer uma avaliação disso quando gerasse um desconforto em outro momento da vida. E isso, mãe e pai, principalmente mãezinha, tem que ser visto logo cedo. A doutora Rejane sabe muito bem disso. Eu cuidei. Agora sim, eu queria que você falasse para mim a respeito da questão também do crescimento, da média de crescimento desse adolescente. Quem determina o nosso crescimento é meu pai e minha mãe. Eu herdo geneticamente a altura. Às vezes chega menino em mim dizendo: Jade, eu quero ficar com 1,90 m. É impossível. Aí eu olho para a mãe, olho para o pai e eu digo: você quer nascer filho de outro pai e de outra mãe? Porque não vai ter para onde, né? Porque a nossa herança genética de altura ela é poligênica, então tem sim interferência dos avós, dos tios, mas o cálculo que o médico faz para ver essa questão do crescimento é relacionado com a altura do pai e da mãe. E é a segunda fase da nossa existência que a gente cresce muito. 20% da estatura final do indivíduo é atingida na adolescência. Então, eu não consigo te dizer exatamente quantos centímetros o indivíduo cresce, porque isso tem que ser calculado de forma individual. Mas 20% da nossa estatura final é atingida na adolescência. Pronto. Vamos falar também da questão do apetite. Quando chega na adolescência, meu Deus, quer comer o mundo. Um apetite bom, alguns não, mas a maioria dos adolescentes, eles sentem muita fome, né? Sim. Como a gente faz casa sem tijolo, sem cimento, sem areia, sem argamassa? Não existe. Como eu faço corpo, como eu faço osso, como eu faço músculo, sem nutrientes. Então, é óbvio que por um lugar biológico, fisiológico, a fome aumenta muito, dá prejuízo. Você está aí com um adolescente iniciando, pode preparar o bolso, porque o supermercado você vai sentir. E que agora, bom que, de uma certa forma, você está preparando um jovem que tem que ter saúde, né? Claro. O problema é que a gente compra um monte de ultraprocessado para dentro de casa. Muita besteira. Né? Eu sempre digo, se não tem em casa, ele não trabalha para comprar. Eita, vamos falar dos pelos e do odor, né? O surgimento, como a mãe e o pai já pode ficar atento e como orientar nessa questão. A adrenarca, que é esse ponto do desenvolvimento que gera os pelos, mais uma pelificação escura, longa, pelos adultos, e o cheiro, ela geralmente vem antes da pubarca, né? Que é essa parte do desenvolvimento dos órgãos como a mama e testículo e pênis. Então, sim, antes, 8 anos, 9, esses meninos começam a ter um odor diferenciado. E aí a gente tem que focar na higiene. Na higiene. Muito. E a prática de exercício físico, para a gente finalizar assim com chave de ouro, né? Qual é a idade realmente certa para esse jovem que está afim de ir para uma academia, né? Porque eu não estou falando da prática dele fazer um esporte, porque eu acho que esporte é uma coisa que você tem que realmente
levar pro jovem, mas eu digo assim, uma academia mesmo, aquele esporte mais... Esse é um lugar que ainda gera muita discussão dentro da medicina, mas já está provado que uma prática, por exemplo, de musculação, ela pode acontecer mesmo nas fases iniciais da adolescência. O que não pode acontecer é uma hipertrofia nessa fase inicial. Por quê? Porque como a gente tem um estirão do osso, do músculo, esse músculo ele não tem uma resistência nos seus tendões satisfatória para muita carga de peso. Mas uma musculação, por exemplo, acompanhada de bons profissionais capacitados, está liberada. Os adolescentes adoram quando chega lá no consultório, a mãe dizendo, ai, Jade, eu não vou deixar ele ir para musculação, tá com 14 anos. Eu digo, tudo bem, pode. E aí a gente avalia o desenvolvimento puberal através desses órgãos genitais e diz, ó, aqui, inclusive, ele já pode pegar peso. Porque se ele já estiver no estágio puberal avançado, ele pode pegar peso, porque não vai alterar o crescimento, nem vai dar lesões. Agora, se ele estiver no estágio puberal inicial, aí não, aí é aquela carguinha que às vezes eles nem querem ir para academia, porque especialmente os meninos vão pegar 1 quilo, ele olha a mulher ali ao lado pegando 10 quilos, ele diz, não, ela é mais forte do que eu, né? Porque realmente não pode utilizar muito peso nessa fase. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa assistindo? Não, eu acho que a gente conseguiu compartilhar bem. Eu só quero realmente deixar um alerta, já que é essa área que eu mais trabalho no meu dia a dia, sobre o comportamento digital, a educação digital e a construção da cidadania digital dos nossos adolescentes, porque eu realmente vejo numa prática do dia a dia e na literatura científica que a gente está pecando muito enquanto sociedade, enquanto família e políticas públicas. Pronto, a gente falou muito dos adolescentes e aí a gente também não pode esquecer a questão da menstruação das meninas. A primeira menstruação é sempre assim, é impressionante, né? Muitas vezes a mãe não sabe como abordar, não sabe como conversar e é algo que tem que ser leve, né? Isso. Menstruação é um marco de saúde. É claro que ela tem as idades para acontecer, né? A gente não espera nunca uma menina de 9 anos entrando em um período menstrual, fazendo a menarca, que o nome da primeira menstruação é menarca. Nunca, né? Essa menina, com certeza, ela perdeu algum acompanhamento aí para ela chegar nesse ponto, acompanhamento médico, mas a menstruação, ela precisa ser naturalizada. Porque ela nada mais é do que o significado clínico, prático, de que o corpo da menina está funcionando plenamente. Uma pessoa que não tem uma saúde saudável, ou uma saúde adequada, uma menina, ela não vai menstruar adequadamente, né? E os primeiros anos da menstruação, eles são bem irregulares para uma boa parte das meninas, então não dá para esperar. Menstruou todo mês, vem naquele dia certinho. Isso não é real para as meninas nos primeiros anos menstruais. Tá certo, quero agradecer pela sua presença, acho que a gente conversou bem, quero te ver mais vezes aqui no programa. A gente tem muito que falar sobre os adolescentes, tá bom? Vamos. Gente, olha, eu estive aqui então com a nossa querida Jade Pedrosa, tá? Jade Pedrosa, que é ebiatra. Agora você já sabe, é uma médica dos adolescentes que vai estar, vira e mexe aqui no nosso programa sempre que a gente conseguir uma agenda com ela.